Bom dia a todos, muito bom estarmos aqui, né? Então a gente em primeiro lugar agradece a Deus por essa oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, não é? E a gente está vendo tantos amigos aqui queridos, que bom. E agradecemos. Tem alguém vindo aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos. E tomara que vocês retornem outras vezes. Que bom, sejam muito bem-vindas. Nós vamos pedir ao Ricardo para fazer a página e a prece, antes da gente começar a falar o que esse estudo significou para nós, tá? Para nós do grupo. Então a gente não vai dar para fazer o corte, não. Primeiro vamos fazer a página e a prece, depois a gente conversa. Bênçãos de paz para todos nesta manhã radiosa, né, onde nos embriagaremos o coração com as vibrações desse apóstolo, que é muito gratificante aos nossos corações. A página do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo é 10, intitulado Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Evangelho anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo à loucura e à embriaguez a revelação observada. Simão Pedro destaca e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desse dia em diante, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O próprio Jesus se lhes comunicaram as energias reduzidas. Estabelecera-se a área da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham, até hoje, os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sob a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge o espiritismo cristão como uma alma imortal do cristianismo redivivo. Diante desta página, que exalta as potencialidades do Espírito, pois todos nós, Senhor, somos espíritos, independente do plano que habitemos. Que esta luz, esta serenidade, Senhor, que invade-nos, que invade essa Assembleia, possamos vibrar, para que a lembrança de baluartes que passaram pela terra, deixando um rastro de mediunidade santa, possa cada vez mais nos sensibilizar, nos emocionar, para que nossos corações vibrem e nossas mãos realizem, Senhor. Porque agora
é a nossa vez. Nos abençoe, Jesus, nos ajude e possamos ter uma manhã prazerosa e de vibrações de paz. Que assim seja. Pois é, como nós estávamos falando, nós somos aqui uma equipe, né? Nós temos o Edgar, a Isis, a Adriana, o Rodrigo, o Ricardo e o nosso Léo, né? Todos nós formamos uma equipe e nós conversamos sobre o que esse estudo representou para nós. Então, alguns de nós comentaram, é a questão mesmo do encontro da equipe, né? De nós trocarmos, isso é muito bom. Eu anotei aqui que a gente ficou perguntando, então estudo em equipe, o compartilhamento de bons momentos. Pesquisar a biografia de Eurípides Barçanufo proporcionou a todos a possibilidade de reflexão acerca da perseverança, dedicação à causa espírita, da doutrina espírita. A gente viu, né, esse nosso contemporâneo, de alguma forma, né? Contemporâneo sim, porque foi do século passado. Então, a maioria aqui é do século passado. A maioria do século passado. Né? Então, é mesmo. Né? Não tem nenhum bebê aqui, não pode ser 16 anos. Pode ter alguém com 16 anos aqui. Né? Então, e aí a gente... nosso contemporâneo e tanto exemplo de humildade no servir com Cristo, trabalhando em sua seara com disciplina e muito amor. Este trabalho, alguns disseram, fez com que nós ressignificássemos a nossa própria vida, fortalecendo a nossa fé e dando-nos a certeza de que jamais estamos desamparados. E Eurípides é um dos benfeitores com quem podemos contar. O amigo do Cristo. Foi um aprendizado magnífico, alguns disseram, e profundo sobre a vida de um homem que mudou a forma de educar para a vida eterna, porque ele exemplificou a caridade. Um verdadeiro homem de bem que se empenhou em estimular as potencialidades das almas que conviveram com ele. Na verdade, Eurípides é fundador da pedagogia espírita. Com a sua proposta de ensino, ele quebrou paradigmas em relação ao modelo tradicional então e o de hoje também. Ele quebrou paradigmas. Vivenciou os ensinos de Jesus se dedicando ao próximo. Então, uma biografia digna de ser estudada e de servir como estímulo para todos nós que apenas adentramos os pórticos da doutrina espírita. Então, a gente vai compartilhar com vocês esse estudo e vamos vibrar, né, nessa mesma sintonia, agradecendo muito por essa oportunidade, por essa ideia que surgiu. Vamos falar sobre Eurípides, né? E eu, particularmente, muitos anos atrás, eu achava assim, um nome muito esquisito. Toda vez que perguntava, eu falava assim, como é que é? Não, é Barçanufo, é Eurípides Barçanufo. E aí a gente vai até conversar sobre isso também. Né? Se o nome dele era Eurípides Barçanufo, ele teve 14 irmãos, e o nome dos outros irmãos? Tudo isso a gente vai conversar. Não está lá ainda não, né? E aí nós vamos... A síntese está ali para eu falar também, né? A síntese está ali. Tá bom. Tá ótimo. E aí nós já começamos aqui o apóstolo da mediunidade, o apóstolo da caridade, nós já falamos do pedagogo. Então, diz assim, após revisar os originais do livro Eurípides, O Homem e a Missão, de Corina Novellino, nesse livro também nós baseamos o estudo, Francisco Cândido Xavier lembra que João Evangelista afirma que há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem relatadas,
uma a uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E acrescenta, guardadas as devidas proporções, o mesmo poderia ser dito do nosso querido mestre Eurípides. E muita coisa foi escrita. Nos baseamos também em teses de mestrado, de doutorado, sobre Eurípides Barçanufo. E aí nós temos aqui o sumário. E nós vamos começar mesmo com o encontro com Jesus. A contextualização histórica, a família, a infância, a adolescência, a tentativa de estudar medicina, o professor, o político, o espiritismo em sua vida, a perseguição, a mediunidade, as curas, lindos casos, o processo e no mundo espiritual também. Então, esse é o nosso sumário. E esse encontro com Jesus, nós vimos, pelo menos num livro que a gente leu, diz o seguinte, que foi naquele momento, mesmo momento de Paulo, olha só, e amanhã, as viagens de Paulo, mesmo momento de Paulo, o momento em que ele é abandonado por todos. Por quê? Porque abraçou a causa, porque se declarou espírita. E quem se declarava espírita, pensa bem, no final do século XIX, início do século, já estava no século XX, né? Havia assim, um preconceito muito grande. Então, se a pessoa abraçasse, era o quê? Considerado o quê? Louca, não é isso? Então, diz que Hilário Silva, o espírito, pela psicografia de Franciscano Xavier e também Valdo Vieira, no livro A Vida Escreve, diz o seguinte, olha, naquele momento em que ele se sentiu mais assim abandonado, foi quando ele pensou muito em Jesus e pensou nos cristãos da época, não é? Como eles sofreram, ele pensou tanto que aí aconteceu aquela visão, a visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como se arrastado pela vontade de alguém, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem quando avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E, num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença de Jesus Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas. Bateram-lhe o rosto quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento, por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se, à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbada ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas até hoje na terra, que lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides
reiterou: choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: não, meu filho, não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não dormiu mais. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Então, esse encontro, né, com Jesus já nos mostra de quem nós estamos falando, esse amigo do Cristo. Então, essa narração de Hilário Silva nos dá a exata medida da evolução desse espírito, né? Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, além de culto e médium notável, foi também uma criatura totalmente voltada à espiritualidade maior. E mais ainda, pela alta evolução, ele era, segundo Jorge Rizzini, no livro Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, amigo do Cristo. E amigo mesmo, depois desse encontro, desse bonito encontro. Então, a nossa tarefa aqui é contextualizar, né, este finalzinho de século XIX. E nós pensamos, em primeiro lugar, nas teses. Nós começamos até a fazer o trabalho muito calcado nas teses. Mas a nossa orientação foi outra, que nós fizéssemos através de um determinado livro. E esse livro é A Caminho da Luz. Não é? Para que a gente não ficasse muito assim na coisa do academicismo. E aí a gente preferiu seguir A Caminho da Luz. Então, diz assim Emmanuel: o século XIX desenrolava uma torrente de claridade na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Está no capítulo 23. Né? E aí a gente lembra, quando a gente vai lá na história, né, a gente lembra do Iluminismo. Então, saindo do Iluminismo, Descartes, etc., e vamos já passar, né, para esse século XX, né, já com essas luzes, com esses filósofos, com aqueles cientistas, né, e vamos vendo que a ciência nessa época seria conduzida à culminância do século XX. O progresso da arte tipográfica também fundaria bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicação com o telégrafo e as vias férreas estabelece um intercâmbio direto entre os povos. E daí, também, Caminho da Luz, nós temos essas ideias evolucionistas. Charles Darwin, né, de 1809 a 1882, a estadia dele na Terra, evolução das espécies através da seleção natural. E a gente acha muito interessante, porque a gente pensa assim, só vem para aquele. Não, as luzes se derramam para todos. E aí é interessante, porque na época, e a gente leu isso também, Darwin estava preocupado, porque ele sabia que um outro estava desenvolvendo um estudo semelhante. Era exatamente esse Alfred Russel Wallace. Ele também estava desenvolvendo esse estudo, mas ele é mais novo. Então, essas luzes vão se derramando e esses trabalhos vão se multiplicando. Então, ele também é um co-descobridor da seleção natural. Olha que interessante. A Revolução Industrial, e aí nós temos, né, o Charlie Chaplin fazendo já essa paródia naquele livro, naquele filme Tempos Modernos, né, sobre a questão mesmo da industrialização. Então já sai daquela questão
manufatura, né, e vai para a questão das máquinas, a máquina a vapor. Então, tudo isso, e ali ele já questionando, né, quando nós pensamos assim, é tudo mecânico. Então, a gente vai fazendo Admirável Mundo Novo. E também a música de José Ramalho, João Ramalho? Ramalho. Zé Ramalho, isso aí. Então, Admirável, é Mundo Novo mesmo? Eu pensei que fosse Gado Novo, não é? Então, pois é, então vai, e no próprio aquelas ovelhinhas, né, naquele momento que as pessoas estão entrando na fábrica. Então, tudo isso para fazer a gente pensar. Então, isso também na própria arte. Então, na própria arte, isso é chamado a atenção. Olha só, vamos pensar bem nessa industrialização, mas era preciso. E isso é muito interessante, porque o próprio Emmanuel faz a colocação. A literatura enche-se de expressões notáveis. O laboratório afasta-se da sacristia. Como assim da sacristia? O laboratório afasta-se da igreja, porque era a igreja que estava, né, no comando. Então, tudo tinha que ser de acordo com os dogmas, aquelas verdades que não poderiam ser contestadas. Então, o laboratório se afasta da igreja, intensificando as comodidades da civilização. É necessário uma das leis morais, a lei do trabalho. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surgem o telefone, o fonógrafo, estuda-se a teoria atômica e a fisiologia assenta bases definitivas com a anatomia comparada. E no livro dos... Aí a gente lembra do livro dos Espíritos a questão 540. Na natureza tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo, porque é essa a nossa evolução. Então nós estamos caminhando exatamente para quê? Para que a gente chegue lá, né? Nessa evolução maior, assim como estava já na época o nosso Barçanufo. As invenções, e aí quando a gente falou, quando o nosso Emmanuel fala desse, constrói-se a pilha de coluna, então a gente quis fazer assim, mostrar... Foi o Alessandro Volta, físico italiano, construiu a primeira pilha elétrica em 1800. Essa que é a pilha de coluna, ali está ao lado dele. Tá? Alexander Graham Bell. Então, ele também, embora historicamente Bell tenha sido considerado como inventor do telefone, é o italiano Antonio Melchi, foi reconhecido como o verdadeiro inventor. Eu olhei assim porque tem uma italiana aqui, tá? Então, eu não sei se eu vou pronunciar bem o nome dele, mas acho que é isso, Melchi. É porque o Antônio Melchi, outra vez, as luzes espargiram para todos os lados. O que acontece? O italiano descobre, isso também só foi patenteado não, só foi, quer dizer, deixou ratificado, isso em 2002, nos Estados Unidos, em 2002, por causa de documentos. Né? O que aconteceu? O Melchi vendeu um protótipo para o Bell. Agora, isso tira, no caso, né, o mérito de Bell? Não tira, porque ele também estava na pesquisa. O pai era pesquisador e ele também. E, de qualquer forma, quando ele vende o protótipo, nossa, eureka, achei, que bom. E vendeu, e ele fica como o inventor. E nós temos o Júlio Verne, o autor francês, um pioneiro da ficção científica, tendo feito predições em seus livros sobre o aparecimento de novos avanços científicos. Então, vamos lembrar, 20 mil léguas submarinas, né, viagem em volta do mundo, né, alguma coisa assim, do balão. Isso aí, a volta ao mundo em 80 dias, né? Então, Viagem ao Centro da Terra, outra, então várias obras, né, desse Júlio Verne. São algumas, né, citações. Nas ciências sociais, o campo da filosofia também não escapou dessa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram os dogmas absurdos da Igreja, que, longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. Quem viu o filme O Nome da Rosa sabe disso, os livros ficavam lá escondidos,
não é isso? E estavam, quer dizer, não pode, a questão do conhecimento, é o conhecimento chegar ao outro. Então, a gente precisa manter aquele na ignorância, para quê? Para que a gente possa controlar, manipular. E a filosofia recolheu-se, então, no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Então, se tem aquele dogma, eu não concordo, eu vou negá-lo totalmente. E aí nós estamos num extremo e no outro. Nego totalmente, eu sou materialista. Então, nós vamos para esse tipo de ciência, o cientificismo. Schopenhauer, diz Emmanuel, é uma demonstração eloquente de seu pessimismo, assim como as teorias de Spencer e de Comte. A gente ouve muito falar de Auguste Comte. Não obstante a sinceridade com que foram lançadas no campo das ideias. Havia uma sinceridade naquilo, claro. Se eu estou defendendo uma determinada tese, eu acredito nela. Então, isso estava acontecendo com eles. E o que é o cientificismo? Né? Essa superioridade da ciência sobre todas as outras formas de pensamento, de compreensão humana da realidade. Então, o cientificismo, ele passa a ser o Deus dessas pessoas. É a negação de Deus. E aí a gente vê essa influência de um sobre o outro. Conde, apesar de que o Conde Saint-Simon, que é considerado o fundador mesmo da sociologia, ele não estava assim, inclusive o livro dele é um Novo Cristianismo, né? Mas aí as ideias vão passando e as pessoas vão deturpando um pouquinho de acordo com as suas crenças. E aí passa para Auguste Comte, dali vai para Spencer e o Durkheim também, sociólogo do início do século XX. Isso aí é o positivismo, quer dizer, totalmente voltado para a questão material. E aí a gente tira do Evangelho segundo o Espiritismo essa inspiração que a gente está falando o tempo todo, dessas luzes do céu, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, no Evangelho segundo o Espiritismo é o prefácio, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então, é essa a inspiração que todos têm. O que acontece? Allan Kardec, no final do século XIX, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Daí a gente vê, ele não vai falar só sobre a questão filosófica, mas ele vai falar sobre ciência e vai falar também da religião. Então, essa é a parte das leis morais do Livro dos Espíritos. Então, no começo, nós temos a primeira parte falando de quê? Né? Sobre a criação, da origem. E aí, no Livro dos Espíritos, estão contidos todas as questões que preocupavam e que ainda preocupam toda a humanidade. Essa Caminho da Luz ainda, e daí a gente vê, né, Kardec e Jesus. O mundo, né, o planeta, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requeriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras. O Espiritismo seria a essência dessas conquistas, reconduzindo os corações ao Evangelho suave do cristianismo. Estava aí. Então, os Espíritos já estavam se comunicando exatamente para suavizar aquilo que parecia uma verdadeira e era uma verdadeira guerra. Então, final do século XVIII, início do século XX, alguns eventos. Aí tiramos um livro, República Brasileira, a Proclamação da República. Em 1894, brasileiros vão às urnas pela primeira vez. Né? Em 1897, estoura a guerra no sertão baiano, e aí vem Euclides da Cunha com o livro Os Sertões. Morre Dom Pedro II, 1891. Em 1906, Santos Dumont, o primeiro homem a ganhar os céus, e a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre os anos de 1914 a 1918. E
algo muito importante acontece nessa época, 1888, e o nosso Eurípides Barçanufo, então com 8 anos, a par dos grandes fenômenos da evolução científica e industrial que abalaram o século XIX, observam-se igualmente acontecimentos políticos de suma importância, renovando as concepções sociais de todos os povos. Um desses acontecimentos é a extinção do cativeiro. Brasil, 300 anos de escravidão. 300 anos. Foi o último país, né, a fazer a abolição da escravatura. Cumprindo as determinações do Divino Mestre, seus mensageiros do plano invisível trabalham junto aos gabinetes administrativos de modo a facilitar a vitória da liberdade. E aí nós temos os ilustres abolicionistas, faltando um izinho aí, José do Patrocínio, Rui Barbosa, Castro Alves. Bonito Castro Alves, hein? Né? Então, quantos aí trabalhando, e aí nós temos a culminância com quem? Com a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea. E aí foram muitos, vocês estão vendo esses homens trabalhando, algumas mulheres também, só que não aparece, mas tem essa aí que é a princesa Isabel. Nome da nossa rua, Princesa Isabel aqui. Então, o panorama do século XX. Século XX surge no horizonte do globo com a arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. O que a gente percebe? Parece que a história se repete. Será que nós não estamos agora também nessa curva, né, do extremismo? Eu sou isso, você é aquilo, e aí? Nós ficamos nessa luta? Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial, preludiando a paz e a luz de uma nova era. Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando as criaturas para o futuro que se aproxima. E aí as expiações coletivas, mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações, diz Emmanuel, coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as o quê? Essas expiações coletivas para o bem de toda a humanidade. Não, desculpa, as realizações do homem físico, conduzindo essas realizações para o bem de toda a humanidade. E aí a gente tem a epidemia, né, pelo vírus influenza nessa época, que causa terror e morte em todo o planeta. Combatentes em ambas as trincheiras são derrubados pela gripe espanhola. No Brasil, moléstia traz pânico às ruas em 1919. Então, isso durante a Primeira Guerra Mundial. Quais os países que estavam envolvidos? Inglaterra, Alemanha, Itália, vocês vão me ajudar. Inglaterra, Alemanha, Itália, França, Japão, tá? Menos a Espanha, vamos dizer assim, tá? O Brasil também não estava não, mas a Espanha não estava. O que acontecia nesses países que estavam em guerra? Eles não faziam nenhum tipo de divulgação dessa gripe, que já estava assolando as tropas, inclusive. Então, eles não fazem nenhum tipo de comentário. Agora, o que acontece na Espanha? Eles começam a fazer a divulgação dessa gripe. Por causa disso, foi conhecida como gripe espanhola. Tá? Mas dizem os historiadores, isso a gente viu numa tese de mestrado, ele diz o seguinte, olha, parece que essa gripe começou na China. Então, era a gripe, olha que interessante, aviária. Mas a gripe aviária não vai para o humano. Então, a aviária passa para o suíno vem para o humano. Tá? E, na época, essa gripe era confundida com tifo, cólera ou então dengue. Vamos para Minas, né? Porque o tempo urge. Uma análise ainda que superficial do período da Primeira República, a gente observa o quê? Uma forte influência do catolicismo na cultura mineira. E, assim como no Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados, o espiritismo chega a Minas Gerais,
causando entusiasmo nos meios intelectuais e ganhava terreno nas classes médias e baixas também. Nos fins do século retrasado, a pequenina cidade de Sacramento, que é onde nasce o nosso Eurípides Barçanufo, mal despontava para o progresso. Sacramento refletia as condições econômicas, políticas, educacionais de Minas Gerais e do Brasil. Onde fica Sacramento? Na região sudoeste, e aí a gente pode ver que é exatamente aqui, fazendo fronteira aqui com São Paulo, né, e está dentro do Triângulo Mineiro. E aí nós temos uma foto de Sacramento na época, ali, os carrinhos de boi, né? Então, Eurípides Barçanufo reencarna em 1880. Então, as ruas de Sacramento eram de terra e, à noite, algumas esquinas possuíam lampiões de querosene. Nas residências bem construídas, era usado lampião a carbureto, eficiente e elegante. Nas humildes, lanterna de querosene ou vela. E foi nesse ambiente, e falar nisso, só havia o quê? A igreja, tá? Uma cadeia pública e uma escola, um grupo escolar. Não havia hospital na cidade, apenas um médico, que ia lá de vez em quando. Foi nesse ambiente humilde e pitoresco que nasceu, no dia 1º de maio de 1880, Eurípides Barçanufo. Nasceu missionário, pois, no dia do trabalho. Essa é uma foto dele com 9 aninhos. Tá? Esse aí isso aqui foi do livro do Jorge Resine. Os pais, foram seus pais, Hermógenes Ernesto de Araújo, 2 fotos aí, e a sua mãe, Jerônima Pereira de Almeida. Uma injustiça com as mulheres. Porque o pai, eu só achei essa ilustração, o pai com 35 e a mãe com 75. Eu tentei procurar achar uma foto mais nova, mas não consegui. Não conseguimos uma foto. Eu falei assim, gente, isso é injusto, ele está tão bonito, e coloca a Dona Meca assim, ela era chamada Dona Meca. Casados em 1875, procriaram 15 filhos. Eurípides Barçanufo foi o terceiro, com exceção de Heródoto. Todos atingiram a idade adulta. Os irmãos, agora os nomes, são eles, por ordem cronológica. Eu não vou falar todos não, só alguns para vocês verem. Maria Neumísia, Eulógio Natal, tá? Hermenencília Odulfo, né? Eridite Irani, Omildon Wilson, Waterville Wilman. E pitoresco fato de que seu Mojico, pai de Eurípides, não pusesse nos filhos seu sobrenome, e nem mesmo da sua esposa, sua explicação profética. Sabe o que ele disse? Ora, se um de meus filhos tornar-se famoso, não trará complicações para os demais. Fiz isso por cautela. Tá? Quer dizer, um homem inteligente. Né? Agora, Eurípides, é um nome bonito, né? Eurípides Barçanufo. Então, os primeiros tempos, nós vamos depois detalhar isso, minudenciar. Agora a gente vai falar rapidamente sobre isso. Quer dizer, os primeiros tempos, a casa comercial, onde Mojico, o pai de Eurípides, trabalhava. Claro, com muita pobreza. Ele trabalhava lá no armazém de secos e molhados. Então, eles saem de Sacramento e vão viver lá perto da estação de ferro, perto de um rio. O pouco que Mojico recebia não dava para o sustento. O que acontecia? A Dona Meca ajudava, fazia doces, salgados, e os meninos que vendiam. E assim eles foram juntando o dinheirinho deles lá. Né? E Eurípides ali já começa a ser alfabetizado. Então, mas o que acontece nesse local? O menino fica doente e o pai também. O menino acaba contraindo malária, né, do mosquitinho, e também o pai, aliás, acaba ficando muito fraquinho pela questão da hipovitaminose, né? Questão da vitamina B1, e acaba tendo beriberi. Então, nesse fator, por causa dessa doença, eles vão para Sacramento, voltam para Sacramento. No retorno, aí Eurípides está com 9 anos, retoma seus estudos no Colégio Miranda, e de 1889 até fins de 1901. A nossa
Isis vai falar sobre isso. E com 22 anos, há a possibilidade dele cursar medicina no Rio de Janeiro. Mas aí a gente lembra que a mãezinha também vivia doente. Ela vivia assim, desmaiando, né? Mas ele precisa tomar uma decisão. E a gente vai saber que decisão vai ser essa. Então ele tinha 3 grandes desafios. O jovem Eurípides Barçanufo, né? Na sua vida adulta. Um deles era a doença de sua mãe, que era um enigma, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento. Talvez até por isso ele quisesse fazer medicina. Ele queria saber o que se passava com a mãe dele. Um outro, a crença no espiritismo do seu querido tio. Ele era católico, ele foi criado ali pelos pais na igreja. Então, para ele, aquilo era demais, o tio ser espírita. Então, ele queria tirar o tio daquilo, tá? E outra, ele estava na igreja e não conseguia entender as bem-aventuranças de Jesus, para as quais ele não tinha encontrado explicação lógica que julgasse satisfatória. Claro, ele não acreditava em reencarnação, mas aí são esses 3 grandes desafios que nós vamos levar adiante, né? Bom dia. E vamos então dar continuidade às colocações da nossa amiga Suzana. E vamos então, nós tentamos trazer para vocês um pouquinho de cada fase de Eurípides. Então nós vamos iniciar com a parte da infância. E como a Suzana mesma disse, Eurípides enfrenta vários problemas durante a sua vida, e principalmente na infância. Como sua família era muito extensa, ele acaba desde o início enfrentando contornos dramáticos, com inúmeros problemas, aí nós vamos ver de saúde, financeiros, né? O orçamento do pai muitas vezes não dava para atender aquela família tão grande, como a gente viu, mais de até 15 filhos, né? Então ele tinha 14 irmãos. E era muito difícil para esse pai conseguir atender a todas as necessidades. E muitas vezes era necessário, e há relatos, como no livro de Corina Novellino, em que uma das irmãs, ela recorria ali ao quintal e pegava folhas de Ora pro nobis. Essa folha, ela é comestível, né, e muito rica em nutrientes, com alto valor nutricional, em fibras. E ela cozinhava com sal e água, e nos momentos mais difíceis, para poder dar esse alimento aos irmãos, eles pudessem levar uma vida um pouco mais tranquila. E o que mais destaca na infância de Eurípides é que ele já com 4 anos, enfrentando todas as dificuldades, ele já apresenta muitas características da sua personalidade, uma pessoa muito amável, dócil, né? Ele vai mostrando uma capacidade de amar muito grande, e apenas com 4 anos ele já tenta se aproximar e mostra muito interesse pelas pessoas que são com situação de enfermidade, doença, então dedicando muita atenção com apenas 4 anos. E, apesar de todas essas dificuldades financeiras, ele não tinha acesso a um brinquedo de loja, mesmo aqueles mais baratos. E era muito comum, então, ele mesmo desenvolveu os seus brinquedos, ele mesmo confeccionava. Então a gente já percebe ali o Eurípides mostrando então interesse pelo belo, pela arte. E ele fazia esses brinquedos de que forma? Com toquinhos de madeira, alguns frutos secos e sementes coloridas. E a gente trouxe alguma imagem para mostrar, então, aí já o desenvolvimento dele, dessa parte da arte, que ele sempre mostrou interesse durante a vida. Aos 5 anos, ele passa já, uma idade tão pequena, já a ajudar o pai no serviço. Nessa época, o pai ele recebe um convite, como a Suzana disse, né, para trabalhar em Mogiana, na estação, para cuidar como gerência, na parte de gerência, cuidar da administração de uma loja na estação ferroviária Cipó, no Cipó. Nesse local, infelizmente, nessa cidade, quando eles saem de Sacramento e leva a família toda, e Eurípides vai junto com o pai,
para esse novo local, ele, além de ajudar o pai nas tarefas do trabalho, ele também não tem mais agora condições de estudar, já que ele já havia iniciado com apenas 4 anos os seus primeiros estudos, aprendendo a ler e estudar. Com apenas 4 anos, ele pede ao pai essa procura, né? Pede auxílio para que ele gostaria de ler, começar a ler alguns livros. E o pai atende esse desejo do filho. E com apenas 4 anos, Eurípides ele é então alfabetizado, inicia essa alfabetização com um professor chamado Joaquim Vaz de Melo, lá em Sacramento. Esse professor, ele também era maestro, ele tinha uma escola primária, mas ele era também maestro de uma banda da cidade. A cidade era pequena. E foi muito interessante que ele, já com muita alegria, iniciou então esses primeiros passos na parte de leitura. E quando ele chega agora em Mogiana, tendo a necessidade de auxiliar o pai em tão tenra idade, ele já não tem agora acesso a essa escola, ele se distancia do professor Joaquim, e o seu Tatinho, como era chamado. E seu Mojico fica, então, comovido e tenta auxiliar o filho, ele mesmo, com os conhecimentos que ele tinha. E auxilia, então, principalmente com os conhecimentos de matemática, português. E nos intervalos do trabalho, ele tentava, então, passar esses conhecimentos para o seu filho, para Eurípides. Eurípides ajudava, então, a gente imagina uma criança de 5 anos, então a cabecinha na altura do balcão, né, uma criança pequena, mas ele já tinha maturidade suficiente para poder atender os clientes que vinham na loja. Essa loja era de tecidos, na época era falado uma loja de fazendas e miudezas. Era chamada, então, ainda nesse tipo, de fazendas e miudezas, né? E ele atende, então, esses fregueses que se aproximam, embalando todo com cuidado as compras dos fregueses. Ele consegue também cuidar dos cavalos, carregar malas pesadas. E existem muitos relatos na literatura em que é narrado que ele, mesmo sem sapatos, porque ele não tinha sapato, as suas roupas eram bem precárias, escassas. E ele mesmo nessas situações, ele, às vezes chovendo, com o pé no barro vermelho, as pessoas narram, principalmente no livro de Jorge Rizzini, essa perseverança, né, dessa criança ali trabalhando, carregando malas. E claro, e as pessoas colaboravam, era comovente. E davam para essa criança, então, davam para Eurípides moedas de cobre, que valiam poucos réis naquele momento. E o mais interessante é que, nessa idade, com 5 anos, ele começa a guardar esses trocados que ele recebe, essas moedinhas de cobre. E ele vai guardando, com a ajuda do pai, que, então, organiza, então, tenta fazer para ele, de uma forma que eles podiam, um cofre improvisado, uma meia velha, do seu Mojico, o pai dele, e eles vão guardando esses trocados como menino, como Eurípides pede. E depois de um tempo há uma troca, uma substituição. Eles vão trocando um volume de poucas moedas que valiam poucos trocados, né? Eram substituídos por moedas de prata, que valiam o valor de cada moeda de prata 2.000 réis. Então ele continua guardando, até que um dia uma grande quantidade de moedas Eurípides consegue guardar nesse cofre improvisado junto com o pai. E ele pega então esse montante e vai com toda a humildade, cheio de carinho, de amor no olhar, e fala para a mãe: eu guardei esse dinheiro e é para você, mamãe. É o primeiro ato de renúncia que a gente tem agora de Eurípides. Durante a vida toda nós vamos ter exemplos dessa renúncia dele. E ele entrega para a mãe isso, e mesmo sem ter nada, sem ter brinquedos, sem ter sapatos, roupas, mas ele entrega esse dinheiro e fala que é para situações mais difíceis do que eles passavam. Então mostra em Eurípides, a gente está querendo trazer uma visão para vocês, uma imagem de uma criança com maturidade bem
grande para a idade dele, uma idade tão pequena. E eles ficam, então, nessa cidade vizinha por 3 anos. Depois de passar onde o seu Mojico consegue, então, guardar, fazer algumas economias, guardar um pouquinho de dinheiro. E quando Eurípides ele atinge na idade de 8 anos, ele volta com o pai para Centro de Sacramento, e o pai agora, nesse momento, já com algumas economias, um certo conforto, ele consegue, então, no Centro de Sacramento, com a ajuda dos amigos mais íntimos, abrir uma casa comercial só dele. Ele abre uma casa dele. Essa casa ela vai ser chamada, então, Casa Mojico. E também trabalha com uma própria experiência do pai dele, vinha com tecidos, como ele já vê. E ele vai, então, gerenciar, cuidar dessa loja. Essa loja ela é, então, aberta numa casa, uma construção que era muito grande, antiga, muito antiga. Então, ela era tão ampla que possibilitou, então, que no mesmo local fosse feita a loja e a residência de toda a família. Então, era bem ampla mesmo. E eles vão ficar agora, então, nesse local por um bom tempo. E agora já com um pouco mais de conforto para a família. E voltando a Sacramento, uma cidade um pouco maior do que Mogiana, Eurípides então tem acesso novamente a escolas, né? E ele ingressa nesse momento com 9 anos no Colégio Miranda. O Colégio Miranda tem uma importância muito grande na vida de Eurípides e principalmente, nós vamos citar aqui um professor chamado João Delville Miranda. Esse professor João Miranda ele era responsável pela direção desse colégio. Era um colégio muito importante e bom na cidade. E esse professor, no futuro, eles vão desenvolver uma amizade tão forte, tão bonita, que eles vão no futuro, daqui a um tempo a gente vai acabar citando, tocando no nome dele novamente, e eles vão ser parceiros, ser professores, companheiros de trabalho. E o tempo passa, e agora nós vamos encontrar, então, nosso Eurípides já com 12 anos. Ele, durante essa época, o seu desenvolvimento no Colégio Miranda, ele se destaca muito por ser muito aplicado, por ser muito inteligente. Ele, em pouco tempo, já com 10 anos, ele já é convidado para já passar para salas mais avançadas, né, que equivaleriam hoje, você está saindo do básico e já vai para o ensino fundamental. Ele também é convidado, né, para atuar como monitor ou estagiário, ou seja, uma pessoa que auxilia o professor nas aulas. Então, ele é visto como uma pessoa muito aplicada, um aluno muito inteligente. E, nesse momento, ele continua seus estudos, é orador da escola, é o primeiro orador da escola, e com 2 anos, depois de estudar e ler tantas peças teatrais de autores clássicos, ele tem um forte desejo, então, de abrir já, antes, né, com apenas 2 anos, um grupo teatral. E ele vai chamar esse grupo, então, junto com alguns colegas, de Grêmio Dramático Sacramentano. E esse Grêmio desenvolve, então, várias peças muito famosas, até mesmo de Shakespeare, né? E nessas peças, apesar de serem muito difíceis de serem representadas pela complexidade, eles conseguem desenvolvê-las com algumas dificuldades, mas conseguem muito sucesso. E a cada sucesso, ele, muito prudente, consegue desenvolver e cada vez mais atender a cidade nessas necessidades. E agora nós estamos apresentando um jovem, então, Eurípides, um jovem diferente. Por que digo diferente? Porque Eurípides ele foi, durante a sua adolescência, um jovem que se afastou um pouco dessa ruidosa boemia que os jovens vivem, né? Aquela vida um pouco mais agitada. Nós queremos apresentar para vocês um Eurípides mais voltado para a leitura, para o estudo. Ele nunca fumou e jamais experimentou bebidas alcoólicas.
Isso é uma característica, foi durante toda a sua vida. Nunca faltou a um compromisso e era extremamente pontual. A importância de realizar, de estar ligado a cumprir aquele compromisso, né? E quando tinha alguma coisa marcada, ele era o primeiro a chegar. Era uma característica também já dos nossos jovens Eurípides. Ele também respeitava muito o próximo. A característica de Eurípides é que ele tratava a todos. Aí nós estamos falando do pai, dos irmãos, dos alunos. Já lembramos então que ele já auxiliava no seu colégio, os professores. E até os alunos ele tratava como? Com senhor ou por senhora. Então, extrema delicadeza, né? Tratando com respeito, com maior dignidade todos os seus colegas, amigos, familiares. E não há relato na literatura de nenhum relacionamento amoroso que Eurípides tenha tido. Então, algumas vezes, algumas pessoas questionavam Eurípides, um moço inteligente, culto, e aí era questionado Eurípides sobre casamento. E ele respondia, muita calma, sorrindo: não posso casar, não posso. Já estou casado com a pobreza. Essa era uma frase que era característica também dele, ele falava sorrindo. E não era só uma frase. A gente vai perceber que durante a vida toda não foi só uma expressão. Eurípides, então, ele com 17 anos, ele já demonstra essa fala, que é uma verdade. Ele, com 17 anos, ele já abre uma farmácia de homeopatia e fitoterapia. Isso, claro, depois de muitos estudos, a leitura e anotações de vários livros da área, né? Nesse momento a gente tem e visualiza, e é importante a gente dar destaque da compreensão e do apoio financeiro, psicológico, a compreensão do pai, o seu Mojico, tinha da grandeza que era esse espírito que era Eurípides. Ele apoia o filho de todas as formas. Então, quando ele percebe que o filho tem esse desejo, essa forte vontade de ajudar de forma totalmente gratuita as pessoas que estavam em necessidades, doentes, e ele tenta, então, na sua própria casa, né, o seu Mojico, ele faz um prolongamento da sua casa, uma expansão, que é chamado como puxadinho. Então, do lado do quarto dele, um pequeno cômodo foi construído e ele atendia ali, então, a todos, iniciando em torno das 4 da manhã, com apenas 17 anos. E ele vai atendendo ali agora todas as pessoas que o procuravam. É importante a gente lembrar que a homeopatia, nesse momento, nessa época, ela não está tão ligada ainda à medicina. Ainda estava no início, né, dos seus conhecimentos, seu desenvolvimento. Então, Eurípides, com 17 anos, mesmo sendo não sendo médico, ele desenvolve, atende, e as pessoas o admiram muito, ele tem muito sucesso, ele ajuda muito as pessoas. E ao completar 20 anos, e ele não para por aí, ele continua, então, com essa vontade de ajudar o próximo, e ele, junto com outras pessoas, ele funda, né, um cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Essa Irmandade, ela é uma instituição católica que é voltada totalmente para o bem, para atender às necessidades dos mais pobres, e de todas as formas. Eurípides vai agora atuar em que área? Todas. Ele vai atuar desde a parte de que ele pode de secretário até mãos à obra, que atendendo diretamente qualquer pessoa que o procurasse. Agora nós vamos continuar. E Eurípides vem, então, desenvolvendo todas essas atividades. Então, vamos ver, então, ele pedagogo, auxiliando os professores, trabalhando na farmácia, estudando bastante e continuando com esses fortes desejos, né, sempre de auxiliar o próximo. A gente aqui imagina, né, numa cidade onde não tinha nada, quanta movimentação ele fizera, né?
Só o Eurípides mesmo. Então, ali é Eurípides no Rio de Janeiro. Quando Eurípides completa 21 anos, seu pai foi convocado a comparecer ao Colégio Miranda, sendo informado: nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo o que o nosso colégio podia oferecer. Esse convite pega o seu Mojico assim, despreparado. O diretor, imagine, o diretor de uma escola chama o pai e disse que tinha uma coisa muito importante a falar. Então o pai sabia que não seria nada grave, porque conhecia a amplitude espiritual e intelectual do seu filho, mas não sabia que era tanto. E o professor Miranda fala: olha, seu Mojico, tudo que o meu colégio poderia ensinar e transmitir a seu filho, ele absorveu, dado a capacidade excepcional de seu espírito, a intelectualidade ímpar. Por que não aproveitar o professor Miranda falou, essa motivação dele para os estudos, e ele prosseguisse, concluísse um curso superior na capital, Rio de Janeiro, na época. Seu Mojico pensou, viu toda a trajetória que foi narrada pela Isis, a propensão para o atendimento, para a medicina, a preocupação que ele tinha com a doença da sua mãe, sem nenhum diagnóstico, doença nervosa. E os dois partiram. E, coincidentemente, aproveitando aquela gordura econômica e financeira do comércio da família, e partiram para o Rio de Janeiro. Lá eles foram empreender, eles foram buscar na capital um curso preparatório da Marinha de Medicina. O filho tinha todas as condições e houve um acordo, uma pré-matrícula, digamos assim. Então vocês veem que já estava tudo arranjado, com data e tudo. Então, como nós vamos continuar nosso relato, né? O jovem Eurípides agora, então, ele retorna. Houve, então, essa tentativa, né, de cursar esse colégio, essa escola de medicina, e apesar de não ter se concluído esse sonho, né, ter se frustrado na tentativa de desenvolver o curso de medicina, ele volta, então, para Sacramento e não se deixa abater. Apesar de ter tentado realizar esse sonho de cursar o curso, a faculdade de medicina e se tornar um médico, dando continuidade a essa tendência que ele tinha de auxiliar o próximo, cuidar de todas as formas que ele pudesse, de cuidar de uma pessoa que tivesse necessidades, ele não se deixa abater. Ele volta, então, agora para Sacramento, renuncia ao sonho de ser médico, ao sonho de carreira, e ele volta, e não volta agora, então, triste. Ele volta e se dedica profundamente aos estudos, à leitura de livros de todas as áreas. Aqui nós vamos encontrar, então, Eurípides entrando em um processo de processo de autodidatismo. Então, ele estudava sozinho, já que não havia mais recursos, não havia locais para ele se dirigir e absorver conhecimentos novos. E quem ajuda nesse momento novamente é o seu pai. O pai consegue que o filho receba por reembolso postal os principais livros de todas as áreas que o filho pedia ou se interessava, e o pai pedia, e Eurípides recebia em casa. Então a gente vê que Eurípides, ele sai da região de Sacramento somente uma vez, um momento. Ele se dirige ao Rio de Janeiro para tentar cursar a faculdade de medicina. E após a renúncia dessa faculdade pela mãe, que estava em condições, que sempre tinha esses acessos, alguns desmaios, né, que a família toda tentava buscar auxílio, e ele se comove, então ele volta, e nós vamos conhecer agora Eurípides,
então estudando todas as áreas. Então ele vai absorver, vai ter conhecimentos nesse momento de medicina, direito, astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas, naturais, literatura. Então a gente percebe essa ansiedade que Eurípides tinha em buscar o aprendizado, o conhecimento. E, principalmente, ele busca também o que chama atenção para ele, são as ideias de Pestalozzi. Ele também busca sobre isso, como já era um professor, trabalhava como um pedagogo, ele então busca esses métodos dentro da educação para que pudesse também auxiliar melhor no ensino. Então, com 21 anos, nós vamos encontrar um Eurípides autodidata, professor, trabalhava ainda auxiliando na farmácia a todos que o procuravam, e ele sente necessidade, então, de mais uma vez ampliar essa ajuda ao próximo, e ele percebe que a cidade não tem nenhum jornal. Então, ele funda a Gazeta de Sacramento, com apenas 21 anos. Isso também vai dar muito trabalho a ele, porque ele, nesse momento, como fundador desse jornal, ele escreve semanalmente artigos, durante 2 anos seguidos. Ele escreve colunas sobre diversos assuntos: política, direito político, métodos educacionais, medicina. Então, ele busca atender essa necessidade da população. Então, a gente vê a preocupação dele em atender a população com peças teatrais, trazendo a cultura, trazendo, então, acesso ao jornal semanal. Ele busca trazendo os ensinos como professor, ele tenta trabalhar, ele continua como pedagogo, e aí na farmácia, buscando atender as necessidades dos mais doentes ou necessitados. E agora nós vamos trazer o Eurípides professor. Uma das maiores realizações agora de Eurípides, e é importante, nós gostaríamos que ficasse destacado nesse momento essa grande realização para ele. Eurípides, com apenas 22 anos, depois de obter uma bagagem tão grande, ele funda o Colégio Liceu Sacramentano. O Colégio Liceu Sacramentano ele vai ter muita importância na cidade e vai trabalhar com seus professores do Colégio Miranda, dos primeiros professores que fizeram parte do seu ensino, da sua aprendizagem, do seu caminho. Ele traz agora como colegas de trabalho. Ele então funda esse colégio e, claro, é responsável por quase todas as disciplinas ou matérias desse colégio. Ele então pode dar aula de tudo, todas as matérias, mas ele se destaca mais em francês e geografia. Ele também se mostra um mestre ideal quando, em função desses conhecimentos que ele traz de Pestalozzi, e ele traz então a psicologia sendo aplicada para a assimilação dos conhecimentos nas diferentes disciplinas. Ele tinha como um lema também educar para libertar. Ele acreditava, compreendia, o termo mais correto, compreendia, que a educação das crianças, trazer a cultura, o conhecimento do jovem para as crianças, não era só uma missão, era uma missão evangélica. Ele acreditava nisso. Era muito importante para Eurípides. E a partir desse momento nós vamos encontrar então Eurípides sempre professor. A partir desse momento ele nunca mais deixou de lecionar. E as diretrizes pedagógicas desse colégio, do liceu, traz algumas diferenças, características que o destacam da educação local, da educação comum na época. Por exemplo, a gente vai citar algumas. Ele valorizava, esse colégio, ele destacava a educação pautada no afeto. Ou seja, a gente vê o ensino onde não há um distanciamento, há uma aproximação da razão com o sentimento. Então, todas as matérias, as disciplinas, elas a parte teórica era aplicada com a parte prática, mas percebendo os sentimentos, com emoção. Então, eram atividades práticas fora da sala de aula, sempre buscando essa aproximação do coração com a mente.
Ele também abole castigos e recompensas. Naquela época era muito comum os alunos sofrerem, né, algum tipo de castigo. Então, no liceu, nós não vamos encontrar esse tipo de abordagem. E outro destaque dessas diretrizes que traz o liceu é o fim dos exames tradicionais. Ele abole, então nós não vamos encontrar esse tipo de exame e um ensino totalmente diferente. Ele continua também trazendo essas técnicas de dramatização e lembrando só uma referência, ele continua com todos os papéis que ele iniciou no começo, com 12 anos, com 8, continua auxiliando com o jornal, com a Gazeta, com a farmácia, e está dando aula agora, então, no liceu. E ele continua trazendo, então, para os seus alunos no liceu, essas técnicas de dramatização. E ele coloca em destaque isso em vários comentários que a gente teve acesso nos relatos da literatura, que a técnica de dramatização, quando o aluno se coloca para interpretar um personagem, é uma forma de moralização, já que tanto o público como o aluno vão se identificar. Então, ele buscava muito o quê? Dar ênfase para peças teatrais ou histórias que dão ênfase para a parte moral, que trouxessem uma mensagem educativa. E ele escolhe esses papéis com muito cuidado. Por exemplo, se ele percebesse que um aluno é um pouco mais tímido, ele buscava um papel para o aluno que fosse um personagem mais expansivo. Então, sempre buscando desenvolver as potencialidades de cada aluno. O jovem desse modo desenvolveu o quê? A ciência teórica e a arte prática. Então, as aulas não eram totalmente voltadas para aquele discurso teórico em sala de aula. Era uma escola totalmente voltada agora para o ensino prático. Nós tínhamos a aplicação dos conhecimentos fora da sala de aula. Essa é uma das bases principais de Pestalozzi, do ensino de aprendizagem. É o ensino baseado na liberdade de pensamento e na liberdade de aprendizado. Ele ministra aulas, então, de astronomia, por exemplo, em campo, à noite, junto com os alunos, observando o céu, com uma luneta, com as condições que ele tinha na época. E os alunos ficavam, então, muito estimulados, todos. Imaginamos a honra que seria sermos alunos um dia, se pudéssemos ter sido de Eurípides, né? Essa atenção que ele tinha com cada um dos alunos. E mesmo quando os educandos, também a gente imagina, eles auxiliavam na vigilância dos enfermos, né? Todos os alunos eram estimulados a desenvolver, então, essa parte emotiva, né? Essa parte da amizade, dos cuidados, voltar a sua atenção para o próximo, auxiliar o próximo, né? E principalmente, quando ele percebia que o aluno estava um pouco mais indiferente. E quando ele percebia que o aluno se distanciava ou deixava de atender ou dar atenção a são os ensinos que ele estava tentando aplicar, ele buscava a fazer esse aluno, então, a dar muita atenção a essa parte, então. E isso ajudava muitos alunos, eles acabavam voltando, melhorando as suas condições, a caridade ao próximo. E eles acompanhavam esses enfermos em todas as fases, não só no hospital, e mesmo depois que eles se recuperavam, né, na escola, saindo do hospital, eles continuavam acompanhando esses pacientes. Então, nós podemos perceber que Eurípides, como professor, ele foi o quê? Mesmo antes, né, dele conhecer o Espiritismo, deu para a gente perceber. Ele já guiava-se por elevada compreensão inata, né, dos problemas do espírito. A gente percebe que Eurípides, então, traz essa concepção de atender o aluno não só nos conhecimentos, em cultura, mas também como uma educação moral. E isso nos faz questionar, uma reflexão, de onde vem todo esse conhecimento, essa genialidade, de onde vem essa força de vontade que Eurípides traz até o momento, se destacando tão grande como um professor, ajudando de maneira tão enfática, né, tão
esforçada, né, ao próximo, na farmácia. Todo o salário que Eurípides tinha, ele nunca gastou consigo mesmo. Ele sempre tenta atender ao próximo. Né? E a gente vê essa história tão bonita, cheia de exemplos, né, que nós temos de fé, exemplos de processos da evolução desse espírito que nos faz questionar quem ser. Nessa época, Eurípides já acumulava várias funções, como vocês já viram. Ele era professor e diretor do Colégio Liceu Sacramentano. Ele era escritor e redator do jornal e também fundador, voluntário da Irmandade. E nisso, seu pai, que era comerciante da cidade, gostava muito de política e participava ativamente. E incentiva Eurípides a entrar para a política. Nesse texto retratado no livro José Ricini, ele diz: aceite o convite, meu filho, que a população clamava porque Eurípides entrasse para a política. É honroso para nós, e você pode fazer carreira, chegar a prefeito. Eurípides respondeu para o pai: não nasci para a política, meu pai. Minha mente está dirigida em outro sentido. Meu coração, o senhor bem sabe, está voltado para os pobres e infelizes. Depois, só em pensar nas brigas políticas na Câmara Municipal, sinto-me mal, acredite. Entretanto, o pai, responde para ele: ninguém nessa cidade tem mais prestígio popular que você. Você ganhará facilmente as eleições. Faça a vontade de seu pai. Então, candidate-se. Sei que quer fazer o bem ao próximo. Compreendo isso e estou de acordo. Como a Isis falou, por toda a vida o seu pai apoiou ele constantemente. Nunca o recriminei por estar constantemente nos casebres da cidade, distribuindo remédios, roupas e até ordenando o que eu lhe dou. Pois bem, você poderá fazer ainda mais pelo povo de Sacramento na condição de vereador. Pense nisso, meu filho. Então, depois dessa bela explanação, esse motivo, essa livre, espontânea pressão do pai, mas é claro, justificada, né? O pai trouxe ele: você pode não fazer somente o bem individualizado para um certo número de pessoas, você pode fazer o bem para toda a sociedade, para a nossa cidade. Isso toca o coração dele profundamente e ele se candidata, é eleito. Em 1904 ele assume o cargo, vereador especial do distrito de Sacramento, que a gente tem 3 imagens aqui, onde sempre foi a Câmara dos Vereadores, aqui uma ilustração de Eurípides e aqui o título eleitoral de Barçanufo na época. Nesse aspecto, a gente tentou buscar nessas literaturas que estão sendo citadas aqui, os vários, meu amigo Eurípides Barçanufo, o Homem, a Missão, o Apóstolo, todas essas bibliografias, mas elas citam bem rapidamente que ele foi vereador, mais nada. Aí a gente queria tentar descobrir um pouquinho mais o que realmente ele fez pela sociedade, pelo país. Nós encontramos, como a Suzane citou, 2 dissertações de mestrado, uma na Universidade de Campinas, na Unicamp, e outra na Federal de Uberlândia, e também uma tese de doutorado que foi definida na Universidade de São Paulo. Todas essas 2 dissertações e a tese defendidas no Departamento de Educação, de História, e lá retrata um pouquinho mais sobre como ele foi na vida política e também toda a sua vida, que trazem documentos. No seu primeiro mandato como vereador, ele assumiu 2 secretarias importantes, chamada Secretaria de Finanças e Redação, uma delas. Essa secretaria era responsável
pela elaboração do planejamento e da dotação orçamentária da cidade, e o departamento de redação, que era responsável por redigir as leis, que isso era responsabilidade da Câmara dos Vereadores. Barçanufo, ele também, por toda a sua capacidade, por toda a sua moral, ele foi eleito internamente pelos vereadores como responsável por redigir as atas da Câmara. E um dos pontos fundamentais dessa questão do departamento de obras, desse departamento de finanças, é a responsabilidade dele de que as obras, a priorização dos tipos de obras que seriam executadas e a questão da responsabilidade fiscal, que só 110 anos depois que foi existir a lei da responsabilidade fiscal. A responsabilidade dele em realmente ter o dinheiro para poder construir e executar de forma correta o que é planejado. Olha a visão e o espírito, né? Ele também atua na Secretaria de Saúde Pública, Estatística e Política, no primeiro mandato. No segundo mandato, ele atua na Secretaria de Obras Públicas e Instrução Pública, muito importante esse segundo mandato, principalmente que foi voltado para a construção de novas escolas. E também o desenvolvimento de outras obras essenciais, que a gente vai ver no próximo slide, necessárias para o desenvolvimento da sociedade, para a melhoria de qualidade de vida da população. Todas essas informações estão registradas principalmente na dissertação do Bretas, porque todos esses pesquisadores foram na cidade, conseguiram obter todas as atas que foram redigidas por Barçanufo. Entretanto, apenas os 2 últimos anos de Barçanufo dizem que desapareceram. Os últimos 4 anos, ficaram faltando 4 anos, desses 4, 2 estavam presentes ali. Num documento que constava 4 anos, sendo que 2 eram que Barçanufo trabalhou, desapareceram completamente. Então, perdemos os 2 últimos anos de atuação de Barçanufo como vereador que estavam descritos. Mas todos os anos anteriores estão bem descritos e documentados com os documentos que foram obtidos, redigidos com a letra de Barçanufo. Isso é importante citar esse aspecto. Como eu falei, principalmente essas secretarias que ele atuou de forma responsável, de forma inteligente e moral, ele foi responsável por trazer a água encanada para a cidade, responsável pelo saneamento básico, responsável pela construção da usina elétrica Cajuru, né, que até hoje funciona na cidade. Com essa usina elétrica, eu poderia trazer o bonde elétrico rural. Por que isso é importante? O centro da cidade de Sacramento distanciava cerca de 14 quilômetros da zona rural. Uma cidade onde a agricultura e a pecuária eram um eixo desenvolvedor da cidade. E toda a população tinha que percorrer 14 quilômetros em nome de cavalo ou a pé. E aí ele enxerga a importância de ter o transporte para a população para conseguir chegar até o centro da cidade e aí conectar a ferrovia mogiana para poder escoar toda a produção da cidade e também que a população tivesse a sua mobilidade. Com a usina elétrica, trouxe o bonde, também posso trazer a luz elétrica para a cidade. Outro aspecto também importante, ele lutou muito na Câmara sobre a questão do cemitério público. Um aspecto que a gente precisa lembrar um pouquinho, né? A Constituição de 1890, qual era a religião do Brasil? Era o catolicismo. Então, as pessoas quem era ateu ou tinha outra religião, não podia ser enterrado em cemitério, né? Um aspecto para trazer isso. Então, ele começava por esse aspecto. Ele também tentou provisionar recursos para a educação, visando construir novas escolas municipais. A educação libertava a população. Esse era o seu objetivo. E o principal, ele defendia que o Estado fosse laico, que não pudesse obrigar a população a seguir uma religião.
em todas as escolas, o catolicismo era parte fundamental. Ele também defendia a expansão do mercado para o desenvolvimento da região, cuja lavoura cafeeira era o principal eixo desenvolvedor da cidade de Sacramento. No ano de 1910, ele renuncia ao cargo de vereador. Mas por que ele renunciou? Naquela época, o mandato pelo então governador, pelo então presidente de Minas Gerais, ele prorroga o mandato de 3 para 4 anos dos vereadores, sem consultar a população, simplesmente vai lá e outorga isso. E Barçanufo simplesmente responde: não concordo com uma mudança da lei que beneficia somente os que estavam no poder, e não concordo em advogar em causa própria. A população não foi consultada para isso. Eu fui votado, fui eleito para trabalhar por 3 anos para a população. E ele diz que chegou o prazo, cumpri o que fui eleito e a partir de agora eu vou executar minha missão particular. A Câmara dos Vereadores fica fervorosa e todos vamos abrir uma sessão específica em que todos vão votar se Barçanufo deve ficar ou não. E todos votam unanimemente que a renúncia dele não seria aceita. Mas ele tem o seu compromisso, né? O quanto que ele era querido, não só pela população, mas também por todos os vereadores, apesar de ter os relatos de muita intransigência política, principalmente quando ele tocava no ponto da questão do Estado ser laico, na questão da educação, do desenvolvimento, na questão da responsabilidade. As pessoas não vão começar várias obras de construção de forma alguma. Eu tenho que ser direto, eu tenho verba para construir isso, eu preciso de um detalhamento desse projeto, do acompanhamento dele, para realmente não acontecer o que a gente vê nitidamente no nosso dia a dia. Nesse aspecto, em 1900, agora entrando na parte que ele ingressa para o Espiritismo, em 1900, começam a ocorrer fenômenos paranormais na Fazenda Santa Maria. O que aconteceu há 52 anos atrás, em 1848, em Hydesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, começa a acontecer lá na Fazenda Santa Maria. Panelas passeavam pelas casas voando, janelas que estavam fechadas, portas fechadas, abriam, fechavam, ficavam batendo, roupas começavam a aparecer manchas de barro em formato de mão, roupas que estavam no varal secando. Começava a chover literalmente pedras sobre as casas que não se via de onde vinha. Ouviam vozes de pessoas, vultos apareciam por todo lado. Isso a população começa a ficar muito assustada. Seu tio, Mariano Cunha, conhecido como tio Senhor, o senhor Mariano, ele morava nessa fazenda, assim como outros familiares também moravam nessa fazenda em Sacramento. Ele, apesar de incrédulo, católico, mas ele dizia que via almas penadas desde criança. Esses fenômenos começam a se intensificar e os moradores começam a ficar preocupados. E aí, o senhor Mariano precisa tentar descobrir, ou pelo menos trazer uma resposta para isso. Ele traz vários padres da região para tentar investigar, mas nada é resolvido, tudo continua da mesma forma, pelo contrário, começa até a se intensificar. E ele descobre, não teve sucesso com a ajuda dos padres, e ele escuta que existe uma pessoa chamada Frederico Peiró, que poderia lhe ajudar com esses fenômenos que estavam ocorrendo ali naquela época. Então ele vai atrás de Frederico Peiró. E quem é Frederico Peiró? Ele é um espanhol que nasceu em Linares, na Espanha. Ele era ateu. Ele foge para o Brasil, porque quando estava na Espanha tinha ideais anarquistas. Ele chega no Brasil, ele vai a Bragança Paulista, quando ele chega no Brasil, depois ele se muda para 1892. E lá, ele é convidado por um amigo a assistir uma sessão espírita. Ateu, bom, não vou ter nada a perder,
ou comparecer, é que realmente lá eu posso abstrair alguma coisa, né, de tanta insistência, mas é persistência desse amigo que ele fosse para lá. Chegado lá, existe uma comunicação, e essa comunicação, o Espírito fala em espanhol. De todos os presentes, ali o único que sabia falar espanhol de origem era Peró, né? Só que ele escuta aquela mensagem, não faz comentário nenhum, talvez pela mensagem qual ele recebe, né? Na mensagem é retratado que vem o espírito de sua mãe desencarnada e tece comentários de toda a infância e adolescência de Peró. E aquilo me toca profundamente. E a partir dali ele começa a ver a importância de estudar a doutrina espírita e também divulgar a doutrina em todo o Triângulo Mineiro. Essa é a razão pela qual o tio senhor Mariano, vá procurar Frederico Peró. Frederico Peró vai até Fazenda Santa Maria e lá ele descobre que a maioria das pessoas que estão ali tem o dom da mediunidade. Por isso que os fenômenos estavam acontecendo lá de forma aflorante. Ele, com o auxílio do tio senhor, eles fundam um centro espírita, o Centro Espírita Fé e Amor, em 28 de agosto de 1900. Depois de fundado esse centro espírita, é claro, a população começando a estudar o espiritismo, todos os fenômenos paranormais cessaram. Em 1903, o amigo, o padre Augusto Teodoro Maia, empresta a Bíblia para Eurípides Barçanufo. Só um detalhe, né? Nessa época, assim como a Suzane comentou, né, a maioria dos livros eram guardados pela Igreja Católica. A Igreja Católica propalava que tais livros, a população não tinha cultura suficiente para interpretar o que ali estava escrito. Isso poderia trazer muito conflito pelas interpretações de quem realmente não tinha capacidade suficiente de discernimento. E ele diz para Barçanufo, olha, cuidado, a leitura é proibida pela igreja a seus adeptos. Né? Então, ela proibia, então a Bíblia ficava no instrumento, era um objeto que tinha que ficar guardado dentro da igreja, o livro sagrado. Somente alguns podiam ter acesso a ele, esses alguns eram os representantes da Igreja Católica. Ele leva para casa, estuda, devora a Bíblia e ele fica muito instigado quanto às bem-aventuranças de Jesus. Ele questiona como bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Como consolado? Bem-aventurados os pobres de espírito, que herdarão o reino de Deus. Mas como? Né? Os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de coração, que virão a Deus. Ele fica instigado para tentar extrair um pouquinho mais do que aquilo realmente poderia significar. Também a questão dos bem-aventurados, os mansos e pacíficos, que deles serão a terra. Né? Ele chega nesse padre amigo e questiona, você poderia me explicar um pouquinho melhor o que são as bem-aventuranças de Jesus? Aí o padre responde para ele, há mistério que não podemos e nem devemos penetrar. Um dia vamos saber. Né? Então ele literalmente corta isso, né? E aquilo fica como um espinho cravado, né, na sua carne, para tentar compreender melhor as consolações trazidas por Cristo nas suas bem-aventuranças. Tio Senhor, né, já estava, vamos dizer assim, já convertido ao Espiritismo, e o tio Senhor às vezes vinha da zona rural, e quando ele vinha ele ficava no quarto de Barçanufo.
acontecia que boa parte de Barçanufo já estava indo já para o espiritismo. E aquilo, de certa forma, trazia um afloramento interno em Barçanufo. Barçanufo ouvia sobre o espiritismo pelo tio Senhor, até que chega um momento que ele entra nessa discussão de religião com o tio. Aí o tio responde para ele questiona muito o tio. O tio chega um ponto, olha, eu não tenho argumentos para responder o seu grau de inteligência, as suas indagações complexas. Eu sou um do campo e eu não tenho mais como responder essas suas indagações. Entretanto, o tio Senhor, ele leva um presente para o sobrinho e chega, o que eu não posso te explicar, esse livro vai responder por mim, leia-o. Então, ele dá para o sobrinho o livro de Noemi depois da morte. Isso, naquela mesma noite, Barçanufo pega o livro e começa a ler. O tio vai dormir, várias vezes ele acorda durante a noite e olha, está lá o sobrinho lendo o livro sob a luz do lampião. Ele dorme, acorda. Quando pela manhã, ele levanta e o sobrinho vem. Tio, muito obrigado. Isso tem um monumento. E na manhã seguinte ele continua a ler aquele livro. Ele se afasta da cidade para não ser incomodado. Ele queria ler novamente, né? Mas ainda ele tinha dúvidas. Ele vê muitas explicações, mas ainda ficava com dúvidas sobre a comunicabilidade dos espíritos. Chega um ponto que ele conversa com a sua madrinha, Emerência, Dona Sana, Dona Sana, que convida ele para ir na fazenda e participar de uma sessão espírita. Faz um convite genérico. Se você quer um dia, vai lá. Beleza, né? Acontece que um belo dia, em 1904, justamente numa sexta-feira da paixão, sem avisar, Eurípides chama um amigo, vamos lá ver uma sessão espírita, né? Não vamos avisar ninguém. Chegando lá na fazenda Santa Maria, né? A sessão está para se realizar na casa de um camponês e todos os habitantes da fazenda estavam lá presentes. No que eles chegam, tem 2 cadeiras ali, preparadas ali, 2 lugares vagos. Já começa. Pô, mas eu não avisei que eu viria, tem 2 lugares vagos para nós dois. Espera aí, vamos pensar, vamos devagar, né? E alguns livros retratam que esse caminho, essa ida para Fazenda Santa Maria é a estrada de Damasco, para Eurípides Barçanufo. Chegado lá, iniciada, com a peça iniciada do tio Senhor, e aberto os trabalhos mediúnicos. E Eurípides, mentalmente, vou testar realmente essa doutrina espírita. Ele pensa mentalmente, eu quero uma comprovação. Eu quero que João Evangelista venha por meio de Aristides, ele conhecia Aristides. Aristides era uma pessoa muito boa de coração, mas ele era uma pessoa analfabeta. Eu quero que, através de Eurípides, eles me expliquem as bem-aventuranças e utilize como meio de explicação a doutrina espírita através da lei do amor, da reencarnação e da justiça. Somente assim eu vou me conhecer realmente do espiritismo. Logo após isso, Aristides faz uma explicação extraordinária sobre as bem-aventuranças. E no final da comunicação ele diz, João Evangelista. Isso foi uma explicação irrefutável e de admiração da questão da comunicação dos espíritos, que mesmo depois do livro de Leon Denis, isso ainda ficava marcado para ele, e também sobre a ilustração das bem-aventuranças. Depois ele retorna mais algumas sessões, e durante as sessões ele continua a orar pelos presentes, né, pelos enfermos. A partir daí, Eurípides Barçanufo se torna um espírita convicto. Né? Em 1905, ele fundou o Grupo Espírita Esperança e Caridade, na sua residência. E ali,
ano anterior, em 1904, ele foi no chamado culto cristão, que ocorre até hoje, às 9 horas da manhã. No grupo espírita, ele promove encontros memoráveis, é lá que começa a aflorar a sua mediunidade sonambúlica, os efeitos físicos. Com o apoio do grupo do Sr. Mariano, ele recebe conselhos e orientações do Dr. Bezerra de Menezes, de Vicente de Paulo, que em uma das revelações diz para ele que desde o berço ele guiava Barçanufo. E aí, respondendo a questão que foi levantada anteriormente, de onde veio todo esse conhecimento, essa genialidade, essa capacidade intelectual, moral, essa força de vontade? No livro Tormentas da Obsessão, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo, ele traz que... Não, acho que dá para... É melhor para finalizar. Ele traz que Barçanufo, em uma das reencarnações, ele foi Johann Caspar Lavater. Quem foi Lavater? Lavater foi um filósofo, foi um grande orador. Ele pregava o Evangelho de Jesus, ele consolava as pessoas carentes, as pessoas necessitadas, durante principalmente a questão da Revolução Francesa. Ele é citado em duas referências, no livro Leon Denis, O Porquê da Vida, e também na Revista Espírita de 1868, são publicadas 6 cartas que ele escreveu para a impulsa Maria Feodorana, na qual ele explicava o mundo visível, o mundo invisível, a vida espiritual, a mediunidade, ou seja, um resumo da doutrina espírita. Na obra Allan Kardec, o educador codificador de Vantuil e de Tenzei, ele cita Lavater como um grande amigo, conselheiro e protetor de Pestalozzi. Então, é uma explicação salutar e da onde realmente vinha toda essa capacidade, né, essa evolução e de todo o desenvolvimento feito pelo Barçanufo, pelas populações carentes, em busca de trazer o conhecimento, de trazer realmente a educação para a libertação, a instrução. Bom, pessoal, era isso. A gente